Oi pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos dar início à nossa parte 2 da aula de bichectomia, redução cirúrgica do tecido adiposo de Bichat. Então as vantagens desse procedimento. Como vantagens, nós temos que esse procedimento é um procedimento simples, quando bem realizado, certo? Então como a gente falou, se eu cuidar das estruturas anatômicas que eu tenho ao redor, ele vai ser um procedimento com mínima incidência de falha, né, com bastante sucesso e, claro, daí sim, um procedimento simples. Rápido, porque esse procedimento dura em torno de uns 40 minutos, certo? Mínimo desconforto ao paciente. Então, como é um procedimento rápido, com cuidado, pode ser realizado com anestesia local, então eu estou trazendo um conforto para esse meu paciente, tá? Ausência de sequela estética, já que a incisão vai ser dentro do campo operatório, né? Então não vai ter nenhuma incisão, nenhum acesso extrabucal, todo o procedimento realizado intrabucal, ok? É uma técnica, como eu falei, que é passível de ser realizada com anestesia local, então eu posso realizar dentro do ambiente ambulatorial, do próprio consultório, não preciso estar levando meu paciente para realizar um procedimento em ambiente hospitalar com anestesia geral. Preserva a profundidade de sulco. Então nós temos, né, em região de maxila, fundo de vestíbulo, então vai estar preservando essa profundidade de sulco. Possui uma baixa morbidade, como eu falei, sendo realizado conforme cuidando todas as estruturas anatômicas, e uma grande aplicabilidade, então a gente consegue utilizar esse tecido como área doadora para grandes soluções clínicas. Claro que também tem a sua aplicação estética, onde eu consigo, com a sua remoção desse tecido adiposo de Bichat, eu consigo melhorar o contorno facial das pacientes, dos pacientes, ou até mesmo trazendo um preenchimento para uma maior projeção de arco zigomático, né? Então, consigo trazer essa profundidade, esse contorno facial dessa maneira, fazendo uma maior projeção de região de osso zigomático. Mas claro que tudo isso vai depender do aspecto físico do meu paciente, né? Como eu falei, cada caso é individualizado, então vai depender do formato anatômico da face da minha paciente, né? Não adianta eu ter uma paciente com um rosto mais triangular querer um resultado de um rosto mais quadrado ou mais arredondado, ovalado. Cada face vai ter um aspecto diferente e claro que isso vai resultar esteticamente, né, na face da minha paciente ou do meu paciente. Então aqui a gente consegue observar os tipos diferentes de face. Então nós temos face mais triangular, né, ou uma face que tem um aspecto mais oval, né, ou uma face mais arredondada, ou até mesmo aquela face que é muito padrão de beleza, né, aquela face mais quadrada, que é a face que a gente encontra bastante de Angelina Jolie, ok? Então falamos de todas as nossas indicações, as vantagens do procedimento, as vantagens de eu utilizar esse tecido que possui muita metaplasia, muito tecido de células troncos. Agora vamos falar da nossa técnica cirúrgica. As imagens que eu vou mostrar para vocês da técnica cirúrgica foi realizada por um aluno nosso do curso de harmonização orofacial, tá? E eu agradeço ao meu amigo Leandro que realizou as fotografias da técnica cirúrgica para a gente estar demonstrando para vocês. Então, a técnica cirúrgica, vou mostrar para vocês duas incisões que a gente consegue estar utilizando. Claro que maneiras de incisões nós temos diversas, porque como eu mostrei lá no início da aula, no slide falando sobre estrutura anatômica, a gordura de Bichat é muito extensa, né? Igual nós falamos, ela é dividida em 3 lóbulos. Nós vamos estar trabalhando com a região apenas de extensão bucal, que são as 4 extensões que nós temos desse tecido adiposo, e ele está posicionado na nossa face de diversas maneiras. Então, aonde eu realizar a minha incisão, eu vou encontrar essa gordura, né? Garanto que muitos profissionais
já encontraram a gordura de Bichat quando estavam fazendo a remoção de um terceiro molar inferior, um terceiro molar superior. Acontece muitas das vezes alguns profissionais ligarem para mim e falarem que durante a remoção do terceiro molar encontraram a gordura, porque a sua extensão é muito grande. Então a gente vai, em qualquer incisão que a gente fizer nessa região de extensão bucal, a gente pode encontrar ela. Mas como eu falei, nós temos que ter cuidado com as estruturas anatômicas nobres que nós temos nessa área. É uma área ali na nossa face muito nobre, então nós temos que ter muito cuidado, tá? Então as incisões que eu vou mostrar aqui para vocês, é as incisões onde a gente tem uma maior segurança e a gente vai estar desviando dessas estruturas que a gente comentou. Então nessa imagem, uma opção de incisão que a gente pode realizar é eu fazer o tracionamento da mucosa jugal do meu paciente e fazer a minha incisão seguindo a oclusão dos molares, ok? Então o que eu tenho aqui, ó? Saída do ducto da parótida, tá? Então aqui eu já estou visualizando a saída do ducto, tô cuidando dessa estrutura e eu vou tracionar a mucosa jugal e fazer a sua incisão com a região de oclusal de molares, ok? Vou fazer a minha incisão, divulsionar levemente o tecido. O tecido eu posso estar divulsionando com uma tesoura Metzenbaum, tá? Ou até mesmo com uma pinça hemostática curva, tá? Eu gosto mais de utilizar até mesmo a pinça hemostática, onde eu vou entrar com a minha pinça fechada e abrir ela levemente lá na região do tecido, tá? Na região da minha incisão. Então, eu entro com a pinça fechada, abro levemente na minha incisão e removo novamente. Então, fazendo movimentos delicados, porque como eu falei, é uma área muito nobre, a gente tem que cuidar de todas as estruturas anatômicas que estão em conjunto com esse tecido. Então, realizamos a incisão, olha lá, uma incisão pequena, tá? Então, vou estar cuidando da saída do ducto da parótida, vou estar tracionando a minha mucosa jugal e fazer a incisão nessa região oclusal, né, de molares, dentes posteriores. Fiz a incisão, divulsionei e olha lá que bonito o meu tecido saindo da minha incisão, tá? Então sai sem fazer esforço naquela área. Tem algumas gorduras que às vezes dá um pouquinho mais de dificuldade de a gente encontrar, então tem que divulsionar um pouquinho mais e logo a gordura começa a deslizar sobre os tecidos para sua captura, ok? Então essa é a primeira incisão. Outro tipo de incisão, né? Olha lá como todo o tecido já começa a deslizar sobre a minha superfície de mucosa jugal. Então, outra técnica de incisão, eu afastar a minha saída do ducto da parótida. Então, eu vou pegar o meu afastador de Minnesota, observar onde está a saída do ducto e vou colocar o meu afastador Minnesota acima dessa saída do ducto e tá tracionando, tá? Então, puxando ele, fugindo ele da área que eu vou incisar, né? Então, vou estar tendo total cuidado dessa saída do ducto. Como eu falei, essa estrutura eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu não cuidar dela, fizer incisão nessa região, pode acontecer de meu paciente ter retenção de saliva na sua face, tá? Então, encontrei a saída do ducto da parótida, coloco o meu afastador Minnesota e vou tracionar, né? Tirar ele da região da minha incisão. E vou fazer a minha incisão lá em região de fundo de vestíbulo, ok? Então, lembre que a primeira incisão, a gente mostrou para vocês, foi em região de oclusal de dentes posteriores. Aqui não, eu estou fazendo lá em fundo de vestíbulo. Quando eu for entrar com a minha lâmina, com a minha tesoura Metzenbaum, ou até mesmo com a minha pinça hemostática, eu tenho que lembrar de colocar ela para a região para fora da minha face, né? Então, tem o fundo de vestíbulo, vou entrar com ela para fora e não para dentro da minha maxila, né? Vou entrar com ela para essa posição e não para cá. Porque se eu entrar com ela para dentro da minha maxila, para esta região aqui, eu vou estar batendo apenas em tecido ósseo e não vou conseguir achar gordura.
Conseguir achar? Até consegue, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque como eu falei, ela vai estar em toda essa extensão. Então você vai ter que entrar muito profundo com o seu material, com a sua hemostática, com a sua Medicine Ball, para conseguir achar. Então vai entrar para este lado aqui e não para cá, tá? Contra o tecido, né, para fora do tecido ósseo, não em região de tecido ósseo, região de maxila. Então a minha gordura começou a deslizar, eu vou tracioná-la levemente. Então eu vou pegar duas pinças hemostáticas, uma pinça hemostática, uma pinça dietrich, e vou fazer movimentos rotatórios leves. Então vou pinçar a minha gordura, vou fazer movimentos rotatórios bem devagar e com outra pinça auxiliar vou lá próximo da região onde está saindo a gordura, tá? Porque eu não vou pegar só na pontinha dela e tracionar, porque ela vai romper. Ela é um material muito frágil, tá? Então se eu só pegar na pontinha dela e começar a tracionar, vai romper a gordura. Então com o material na pontinha e outro lá na região onde ela está saindo, e vou fazer esses movimentos rotatórios para estar deslizando a minha gordura, ok? Então a gente observa aqui o material na saída da gordura e outro a gente vai colocar aqui nesta região. Então olha lá, vou utilizar uma pinça onde já está saindo a gordura e outra lá próxima da minha incisão, ok? Então com esses dois materiais eu vou fazendo movimentos rotatórios leves, delicados. Como eu falei, é um material friável. Se eu fazer com força, tração, eu posso injuriar outros tecidos que eu não estou visualizando e também romper a gordura. Então observem nessa imagem, olha, começa a deslizar, fazer esse movimento delicado, deslizando a minha pinça, a gordura vai saindo com bastante delicadeza. Então começou a sair gordura, tá vindo mais nessa região aqui? Solta a pinça que tá mais solta, volto essa pinça mais próxima da incisão, ok? Então olha lá, vamos trabalhando com pinças, né, removendo. Satisfatória a remoção desse material, vou seccioná-lo, ok? Então removi o tecido suficiente, vou seccionar o restante da gordura, certo? E a gente faz a nossa sutura. Como eu falei, dependendo da incisão, às vezes uma sutura apenas já é o suficiente. Um cuidado antes de eu fechar a minha sutura. Terminei de remover a gordura, vou massagear aquela região para tirar todo o restante de líquido, de sangue, ok? E guiar que vai ficar naquela cavidade, tá? Porque eu não posso deixar ar ali dentro daquela região, tá? Evitar de deixar resíduo de sangue, aquele sangue que estava terminando ali de sair daquela área, tá? Porque se eu deixar acumulado ali, meu paciente pode ter bastante edema e claro que pode até ter um processo infeccioso secundário ao meu procedimento. Lembrando que para realizar um procedimento desse, a cavidade bucal, né, o meio operatório do meu paciente tem que estar rígido, tem que estar saudável, né? Não adianta eu fazer um procedimento desse e o paciente está com tratamentos endodônticos, com necessidade de finalizar, né? Tá com fístula, porque está uma área contaminada, né? A nossa cavidade bucal é uma área muito contaminada, então tem que estar rígido, sadio, para eu fazer o procedimento. Então, terminei de fazer a minha remoção da gordura, vou massagear e remover todo o ar daquela região, todo aquele sangramento para não ficar acumulado ali. Fiz a sutura, dreno novamente, faço massagem novamente para sair todo o resíduo e não estar ocasionando um processo infeccioso secundário à minha cirurgia, ok? Então essa imagem é de um artigo que eu peguei para vocês, só mostrando o passo a passo que a gente fez ali, tá? Então, incisão em região de fundo de vestíbulo, observem que o Minnesota está protegendo saída de ducto da parótida, né? Fiz a minha incisão, entro com a minha pinça hemostática na região, tá? Aqui também temos o sugador, né, aspirando ali a área. Então vou entrar com a minha pinça, encontrei o tecido, vou estar tracionando delicadamente, tá? Utilizando duas pinças, então uma pinça mais na extremidade da gordura e a outra pinça lá próximo da minha incisão. Tracionei a gordura,
vou analisar a quantidade que foi removida e a sua sutura, ok? Cuidados pós-cirúrgicos. Então, nós temos que passar orientações aos nossos pacientes após esse procedimento. Temos que ter cuidados como qualquer outro procedimento cirúrgico, né? Então, evitar de realizar esforço físico, evitar de tomar líquidos com canudinho, tá? Porque o que acontece? O paciente vai tomar o líquido, vai fazer pressão naquela região, o paciente vai ter muito edema, tá? Então, sem fazer movimentos de sucção, ok? Bastante repouso e bastante compressa, tá? Já vamos falar sobre as compressas. Medicamentos. Orientar o paciente quanto ao uso das medicações corretamente. Então, avaliar a situação clínica, né? Trazer uma analgesia para esse paciente, ok? Então, verificar a potencialização, né, da dor desse paciente. Então, eu não quero que esse paciente sinta a dor no pós-cirúrgico. Então, claro que previamente à minha cirurgia, como qualquer outra cirurgia, né, nós temos que ter uma anamnese bem detalhada. Isso é uma coisa que a gente orienta bastante os alunos. A cirurgia começa na anamnese, não quando eu faço a minha anestesia, a minha incisão. A cirurgia já começa quando eu estou fazendo a anamnese do meu paciente. E quando que vai acabar a minha cirurgia? Não é na sutura, é só quando eu dar a alta para esse paciente. Aí que finaliza a minha cirurgia. Então, já na minha anamnese, eu vou solicitar exames pré-operatórios para esse paciente, tá? Por quê? Tenho que solicitar um hemograma completo desse paciente para avaliar se esse paciente não está anêmico, tá? Qual o problema de uma anemia no pós-cirúrgico? O paciente não vai ter uma cicatrização correta, né? Lembrando que no nosso hemograma, na parte de eritrograma dos nossos glóbulos vermelhos, eles vão estar fazendo a oxigenação das células. Então, se eu estou anêmico, né, eu não vou ter uma troca, uma oxigenação correta das células, eu não vou ter uma cicatrização do meu sítio cirúrgico, podendo ocasionar um processo infeccioso secundário na minha cirurgia, tá? Então, lá na anamnese eu já vou avaliar se esse paciente não está anêmico, como que está a coagulação desse meu paciente, ok? E como que está toda a parte de glóbulos brancos, para a gente avaliar também os cuidados pós-cirúrgicos. Então, aqui eu já vou saber também do meu paciente como que é a sua parte de sintomatologia dolorosa. Então, prescrição de medicamentos vai depender de cada situação clínica. Não vou passar aqui para vocês uma receitinha, né, de bolo, tem que prescrever isso, porque vai depender muito de cada situação, ok? Então, é importante aqui que a gente tem que prescrever para o nosso paciente, claro, um analgésico, ok? Drenagens, né? Tem muitos pacientes que podem estar realizando drenagem linfática, né? Mas doutora, eu não vou conseguir procurar um profissional para fazer a drenagem. Realmente preciso fazer a drenagem, né? Não tem como eu estar fazendo em casa? Pode estar realizando em casa também, onde a gente pode orientar o paciente a estar fazendo movimentos, né? A gente cuidando, né? Fazendo os movimentos conforme os nossos linfonodos que a gente tem região de cabeça e pescoço. Então, eu vou estar orientando esse paciente quanto aos movimentos para sua drenagem, tá? Então, a gente pode até entregar para ele um folheto explicando como que vai fazer os cuidados pós-cirúrgicos e até mesmo os movimentos para estar aliviando o edema, né, o inchaço, a estar fazendo todo o seu movimento de drenagem. Outro cuidado que eu realizo nos meus pacientes pós-cirúrgicos, tá? Não apenas nesse procedimento em si que nós estamos falando na aula, mas em todos, qualquer procedimento invasivo. Laser terapia de baixa potência, tá? O laser, ele vai fazer a ação de reparo tecidual, vai fazer a ação de analgesia, então já para dar um conforto no pós-cirúrgico desse meu paciente, ok? E também ele vai fazer um cuidado no processo anti-inflamatório, tá? Então vai auxiliar no processo anti-inflamatório, analgésico e reparo tecidual desse paciente, ok? Então, como eu falei, aqui no consultório eu faço nos pacientes várias sessões. Então, já faz uma sessão no pós-cirúrgico imediato,
2 dias após a cirurgia e vou acompanhando até a sua remoção de sutura e, se necessário, fazemos mais ainda acompanhamento com laser. O resultado pós-cirúrgico do paciente melhora muito, muito mesmo. Compressa que eu falei para vocês. E agora? Faz compressa fria, faz compressa quente. Então, a compressa fria depende da literatura. Nós encontramos na literatura compressa fria, né, gelada, de 48 horas até 72 horas, tá? Porque primeiro a gente inicia com a compressa fria, para a gente fazer a vasoconstrição, então para reduzir sangramento e edema. Então, 72 horas, as primeiras 72 horas ou 48 horas a compressa gelada, né? Então vamos seguir o passo de 72 horas fria. Então a gente orienta o paciente nas primeiras 72 horas, ele já sai do procedimento cirúrgico com a bolsinha de gelo, ok, do consultório, vai fazer essa compressa gelada. Quarto dia após o procedimento, se ainda tiver edema, hematoma, aí sim ele vai fazer a compressa quente, porque a compressa quente vai ajudar no relaxamento da musculatura, tá? E também vai ajudar na drenagem linfática. Então você pode orientar o seu paciente que é normal ele ter edema, hematomas, até nessa região de colo. Por quê? Novamente anatomia, região de linfonodos, né? Então todos os nossos linfonodos vão estar drenando para linfonodos cervicais profundos, certo? Então, cirurgia em região de terço médio de face, ele vai passar para a região de linfonodos cervicais profundos para estar fazendo a sua drenagem. É normal o paciente ficar roxo nessa região, né, com hematoma ou equimose nessa região, ok? Temos também compressas com essas faixas compressivas, também pode estar orientando o paciente para utilizar. Vai melhorar também para o paciente não ter tanto edema, vai aliviar também a musculatura, trazendo maior conforto para o paciente, ok? Complicações. Como a gente falou, é uma área super nobre, podemos ter várias complicações, tá? Podemos ter injúria de tecido nervoso, podemos ter sangramento, né? Devido ao procedimento ter até hemorragias, ok? E também rompimento de ducto salivar, tá? Então, como eu falei, aqui eu deixo um artigo até sugerindo para vocês, que é um artigo falando sobre as complicações associadas à cirurgia de bichectomia, tá? Nós temos muitas complicações que podem ser possíveis nesse procedimento, por isso que eu falei, pessoal, é um procedimento simples, sim, quando realizado por um profissional capacitado, tá? Com bastante conhecimento de anatomia, bastante conhecimento de cirurgia, porque nós podemos ter complicações. É uma região muito nobre da nossa face, nós temos inervação de nervo facial nessa área, artéria facial, saída de ducto da parótida. Então, se eu fizer a minha incisão correta, não fizer o movimento com delicadeza, posso estar injuriando esse tecido e ocasionando uma complicação para o meu paciente, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Deixo aqui para vocês meu e-mail, Instagram, nosso Instagram da Semente Leão. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Até breve! Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso tema. Lembrem, para quem não assistiu a primeira parte, de voltar aos vídeos acima e tá acompanhando, ok? Até breve!